Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e nossos irmãos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo e ouvindo pela internet. Graças a Deus por mais essa edição, a terceira edição da escola, da revista desse último trimestre de 2020, a lição que tem por título Jó e a realidade de Satanás. É a lição de número 3, de 18 de outubro, que tem por título esse que nós falamos, Jó e a realidade de Satanás. Então nós vamos, só para adiantar, para os irmãos às vezes não têm a revista em casa, já abri o texto bíblico, quando nós já começamos a iniciar a leitura, encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, dos versículos de 6 a 12, depois o irmão vai para o capítulo 2, o capítulo seguinte, os versículos 4 e 5. Mas nós vamos já dar abertura aos trabalhos, solicitando aqui que está conosco o pastor Exidro, professor nosso, da nossa Instituto Bíblico da IBADEB. Ele vai fazer esta oração e em seguida nós já vamos entrar no texto para a ministração da aula. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, é um prazer mais uma vez estarmos juntos nessa manhã, esse domingo abençoado, para aprendermos a palavra. Vamos orar. Senhor Deus, concede-nos a Tua graça, a Tua unção, para ministrarmos, ó Deus, esta lição. Usa, Senhor, o tema desta aula para edificar, consolar, para orientar os Teus filhos, para fazer com que nós, dia após dia, cresçamos mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois não, meus irmãos, nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, Taguatinga, área especial número 8, setor D Sul. Nós estamos na DEB, e ela é presidida pelo nosso pastor Osival Pereira Xavier, que é presidente deste grande campo. Então nós vamos pedir, já vamos lá entrar na lição, o pastor Isidro vai ler o texto áureo, e assim nós vamos dando continuidade ao nosso texto de hoje. Muito bem, o texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e tem como assunto: E, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática nos diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Muito bem. A leitura bíblica em classe, como já foi citado aí as referências, Jó 1, versículo 6, diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Muito bem, queridas irmãs e queridos irmãos, dando prosseguimento, a lição deste domingo abençoado, tem os seguintes tópicos. O primeiro tópico tem um assunto: o livro de Jó e a natureza de Satanás. O segundo tópico tem como assunto o livro de Jó e as obras de Satanás. E o terceiro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás.
Objetivo geral, irmão Silas, é com o senhor. O objetivo geral diz destacar que Satanás não é um ser autoexistente, Isso. mas criado e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Muito bem. Os objetivos específicos são em número de 3. Primeiro, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E terceiro, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Irmão Silas, a introdução é com o senhor. A introdução diz: uma das constatações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Muito bem. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, que é Jó, né? Mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Muito bem, irmão Silas. E aí, irmão Silas, tem alguma observação? Pastor, é que fala mesmo, Satanás é um ser real e pode interferir na vida humana, mas tem um detalhe, na vida do crente, mas tem um detalhe, com autorização. Muito e bem. sempre para fazer o mal. Mal. Sempre. Sempre. Mal. O objetivo dele é destruir as obras de Deus. Isso. Irmão Silas, Mas tem limite, né, pastor? Irmão Silas, irmãs e irmãos que nos acompanham aí pela ADEB TV, eu quero fazer uma inserção também na introdução de um detalhe interessante, viu? É o seguinte, observe, temos que deixar bem claro, existem pelo menos duas ideias que mostram o extremo acerca de Satanás. A primeira é negar que ele existe. Hoje em dia está na moda. Negar que o diabo não existe, que isso é coisa da mente humana. A segunda é o extremo, que é supervalorizar o quê? A ação maligna. Isso. Como se Satanás fosse um Deus, uma entidade onipotente. Aí vem a lição, nos tópicos 1, 2 e 3, vai mostrar claramente como devamos lidar com esses extremos. Ok? Passemos então agora para o tópico 1, que tem como tema o livro de Jó e a natureza de Satanás. Silas, eu vou ler aqui o primeiro tópico, primeiro item, né? Positivo. Tópico 1, item 1 diz, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão, os filhos de Deus. Jó 1:6. Vamos dar uma paradinha aqui? Essa expressão, quando diz que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, esses filhos de Deus aqui são os anjos. São os anjos que têm essa liberdade de estar diante de Deus, o adorando, o servindo. Continuando. Os anjos, portanto, são seres espirituais, que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Silas, suas observações. Realmente, Satanás existe, não precisa de provar nada, né? Não precisa. Os males causados por ele já prova a sua existência. É verdade. Como o mundo falou assim, as pessoas querem desacreditar Satanás. Mas é um ser espiritual,
pois pertence à categoria dos anjos, como o irmão falou, Sim, né? sim. Só que rebelado, foi expulso do Muito céu. bem, Foi boa um lugar colocação. rebelado. Anjos rebelados. É Ele era capaz- foi um anjo, né? Um querubim, e que se rebelou, não é isso? Foi, se rebelou, né? Então, nós humanos pertencemos à natureza natural, que é humana. Isso. E ele pertence à natureza espiritual. Muito bem. E eu queria, dentro desse ponto 1 aí, do tópico 1.1, né? Sobre a natureza dos Satanás, é importante, minhas irmãs e meus irmãos, nós entendemos o seguinte, que o conhecimento que se tem do diabo e da existência do mal, né? A partir da cultura bíblica, difere, logicamente, muito da cultura mitológica, filosófica e também do racionalismo. Como assim? Observe, de acordo com a Bíblia, o diabo existe e é real. Certo, filhos? Portanto, o estudo sobre a existência de Satanás na cultura judaica cristã precisa levar em conta o caráter progressivo da revelação cristã. Então, quando você estuda no Velho Testamento, busca entender a pessoa de Satanás, do diabo, vê que lá a revelação ela é o quê? De forma progressiva. E que a plenitude da revelação sobre esse ser está no Novo Testamento. Perfeitamente. Portanto, entendamos, né, que o conhecimento que se tem do diabo é a luz da palavra de Deus. O que passa disso é especulação. Por exemplo, na mitologia, Satanás não existe, diabo não existe. Não é? Na filosofia, é algo que diz que é da mente das pessoas. E a visão, o entendimento que temos sobre esse ser está embasado na palavra de Deus. Portanto, exige um pouco de quê? Fé, não é isso? Né? Entendimento espiritual. Que se não tivermos isso, nós teremos uma ideia equivocada sobre a pessoa de Satanás. Silas, vamos dar continuidade? E pastor, é o seguinte, ele é considerado como um anjo caído, caído. E as pessoas fazem assim, ilustrações, desenhos, com chifre, com rabo, essas coisas. Isso aí é coisa da mitologia. Da mitologia, como o irmão falou da mitologia, né? Porque a coisa feia, ele quer dizer que representa o mal, assim, aquele homem bem agressivo, né? Aquela figura agressiva. Mas ele realmente é um anjo caído. Caído, muito bem. 1.2 diz, primeiro, 1.1 é um ser espiritual, não esqueçamos isso. Isso. Como disse o Silas, ele foi um ser criado perfeito e caiu. E segundo, um ser criado. Você pode ler para nós, Silas? Ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Muito bem. Não é. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Verdade. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas. Ele pode fazer muitas coisas, mas nem tudo. Isso. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada, pastor. Limitada. Aí sim, observação? Pastor, eu aqui, a prova de que ele é tão limitado, olha só. No versículo 12 da nossa lição, capítulo Jó 1, versículo 12, certo. Deus dá uma ordem lá, já no final do versículo. Eis que tudo quanto tem está em tuas mãos. Aí falou, estendas a tua mão, não estenda as tuas mãos. Satanás, tudo quanto tem está na tua mão. Porém, contra a sua vida, né? Contra a sua vida, não estenda as tuas mãos. Deus dando uma ordem para ele. Isso. Já está limitando. Está limitando. Aí no versículo 5 do capítulo 2, fala assim, ó, estende, porém, a tua mão e toca ali. Deus dando outra ordem, outra assim, vamos dizer assim, uma autorização. Autorização, muito bem. Mas pode ver, tudo que ele fez aqui foi autorizado por Deus. Faça assim, assim, assim. Quer dizer, ele não agiu por conta própria, né? Se ele agisse por conta própria, irmão, ele arrasava. Arrebentava com todo mundo, né? Mas eu quero trazer aqui, minhas irmãs, um detalhe. Observe. O livro de Jó, minhas irmãs e meus irmãos, não tem o propósito de explicar a origem de Satanás. Não. Nem tampouco como o mal veio a existir no universo. Isso.
A proposta do livro de Jó é outra. O livro parte do pensamento de que o diabo existe e de que o mal é uma realidade. Então, não vamos entrar aqui em debates teológicos, porque vai fugir o tema da lição. não faz parte da temática. Então, repito, o livro de Jó parte do pressuposto que Satanás existe e que o mal é uma realidade. E aí, a partir disso, segue-se a forma, os meios que a Bíblia nos oferece de como lidar com essa situação. É verdade. Não é? Aí vem um detalhe, Silas, que a gente, aí no 1.3 diz, um ser dotado de personalidade. Então, alguns dizem, os que negam que Satanás, que o diabo não existe, diz que ele é um espírito, né? Que não tem força, não tem personalidade, é algo da mente, é algo assim totalmente, digamos assim, sem base. Porém, nós encontramos aí no 1.3 que ele é um ser dotado de personalidade. Sim. Eu vou ler aqui, os irmãos nos acompanham. Além do fato de ser um ente espiritual, quer dizer, um ser espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Então, observe, ele é um ser espiritual, mas dotado de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Por exemplo, ele fala e possui capacidade argumentativa. Está em Jó 1, versículo 9. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, lá em Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4. Lá é bem claro, todo mundo conhece a passagem. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele não tem todo o conhecimento, né, Sila? Mas ele tem conhecimento, por quê? Porque ao serviço dele está, tem ao dispor ao serviço dele inúmeros demônios, né? Continuando. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Porque ele conhecia a vida de Jó. O que isso nos ensina? Que ele fica na espreita, observando os detalhes, né? Isso faz dele um ser perspicaz. Aí vem, o apóstolo Paulo, está grifado aí, né, na tela, o apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia. Quando disse, não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de método sofisticado para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento, de sua perspicácia, para atacar Jó. Silas, é com você. Pastor, é o seguinte, olha, como diz o texto, é um ser de personalidade. Além de ser um ser espiritual, como tal, tem personalidade, conhecimento, bom articulador, bom de argumento. Né? Ele ousou argumentar com Deus a respeito de Jó. Perspicaz, ardiloso, né? Pai da mentira, enganador. Isso. Ele quis desqualificar Jó, não viu? Quis desqualificar Jó, não, mas ele porque isso é sinal, como o irmão falou aí, que ele tem conhecimento, ele está à espreita. Ele conhece o que nós fazemos, né? Ele fica espreitando. Interessante. É o acusador. Interessante, Silas, que ele tem ao seu favor milhares e milhares de demônios. Seres, ele não é onisciente, né? Seres que o auxiliam. E, obviamente, cada um desses seres estão de prontidão, observando, analisando, todos nós. Isso. E lá em Pedro diz que ele runge em derredor, isto é, ele está espreitando. Né? Então, quando Deus perguntou para ele, viste meu servo Jó? Subentende-se que Deus, logicamente, né, sabia que Satanás sempre estava observando, né, vendo os mínimos detalhes. E isso acontece conosco. Satanás, ele nos observa, por isso, minhas irmãs e meus irmãos, vamos vigiar. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz. Né? Ele usa todas as artimanhas possíveis para nos desestabilizar espiritualmente, para nos destruir na área familiar, na área social, porque ele não quer ver o nosso bem, assim como quis ver o bem de Jó. Eu queria trazer uma observação para fechar esse ponto, é o seguinte. Uma pergunta, Cecília, que não quer se calar,
e que nós precisamos não responder de forma plena, porque é impossível, mas dar uma breve resposta de forma equilibrada. A pergunta é: se Deus criou anjos bons, então de onde veio o diabo? Deus não criou os anjos bons? Inclusive o diabo. O diabo, né? O diabo foi criado conforme o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, o profeta Isaías, capítulo 14, lá tem uma descrição que, a princípio, Ezequiel é o rei de Tiro, porém, nos detalhes você vai ver que a descrição ali vai além de um rei, vai além de um ser humano. Está se falando de um ser angelical. Que caiu. É isso, pastor? Que caiu, exatamente, né? Caiu. Então, voltando para cá, né? Se Deus criou os anjos bons, então, de onde veio o diabo? Eu quero trazer aqui uma reflexão, observação. Observe. Deus criou seres perfeitos e bons. Todavia, todos dotados de livre arbítrio. Assim como os humanos, Satanás, que antes foi um anjo bom, também foi dotado da capacidade de escolha. Isso aqui é importante, tá? Continuando, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é o quê? É a liberdade de escolha. E o livre-arbítrio não é bom ou mal em si. Dependendo da forma como é usado, pode ser transformado no bem ou no mal. Pode. Continuando. O mal, portanto, tem origem na capacidade de escolha, isto é, na liberdade. Portanto, o mal entrou no mundo pela livre escolha de criaturas, né? Moralmente responsáveis. Qualquer outra tentativa de explicar a origem do pecado ou do mal no universo, infelizmente, foge, né, ao contexto da palavra de Deus. Aí vem um detalhe: os homens são responsáveis moralmente pelas respostas que dão diante da escolha que fazem. Então, resumindo, Deus, ao fazer criaturas livres, capazes de escolher, fê-las porque não desejava que ninguém o servisse ou o amasse forçadamente. Em outras palavras, o ser humano, também os anjos que caíram, são responsáveis pelas suas escolhas diante de Deus. Então, é a resposta mais condizente com a realidade bíblica. É óbvio que a especulação é muito ampla. A coisa é certa, minhas irmãs e meus irmãos: quando chegar no céu, tudo vai ser revelado. Né, Silas? E depois, eu não sei se o irmão tem, eu acho que é o pastor e professor teólogo Claudionor de Oliveira, ele diz, Claudionor de Oliveira, né? Onde a Bíblia não se não cala, fala, né? Não colocamos voz. Isso. Não vamos colocar voz naquilo que não está, a Bíblia que a Bíblia se calou, que a Bíblia não revelou, não diz. Revelação por Porém, uma coisa é certa: Deus criou seres livres, que o diga lá no Éden, quando Deus disse a Adão: olha, você pode comer de todos os frutos, porém do fruto do bem e do mal não come. Então Deus escolheu, Deus deu ao ser humano e aos anjos, no princípio, liberdade. O erro na escolha, o erro na obediência, foi que acarretou o mal. Repetindo aqui, o mal tem origem na capacidade de escolha, isto é, na liberdade. Portanto, o mal entrou no mundo pela livre escolha de criaturas moralmente responsáveis. Que Deus abençoe. Síntese do tópico, por favor. E o diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. Tem outro. Então, não esqueçamos, tá? Ele existe, ele é um ser astucioso, ele é um ser que tem ao seu dispor um exército, né, infernal, de demônios. Muitos. E ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é nada disso. Ele é um ser, um anjo, que foi um querubim e que perdeu a posição, e, portanto, ele, obviamente, tem poderes, mas não todo o poder, né? Verdade, ok? Verdade. Vamos continuar? Vamos continuar, vamos para frente. Tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. 2.1. Você pode ler para nós, Silas? 2.1. Do sofrimento, dor e sofrimento. Isso. Né?
Introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Isso. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Isso. E é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Muito bem. No livro, Satanás impõe à prática ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, Sem precedentes. pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Muito bem. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz, que é Jó, não cessou com a perda da família. O diabo o afligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Muito bem. Observação, João? Pastor, é o seguinte, olha, o Satanás sabe que o próprio Deus falou, e viu Deus que era bom. Isso. Aí vamos até fazer um outro, e viu Satanás que era ruim. Então, tudo que é bom, pastor, Satanás quer destruir. E outra Então, pessoa, tudo que Deus fez de bom, de belo, de maravilhoso, Ele quer destruir. E outras, Satanás, o foco número 1 de Satanás, minhas irmãs e meus irmãos, é destruir, desestabilizar o plano de Deus para mim e para você. Explicação. Aí vem assim, ó, e viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Então Satanás, ele quer destruir tudo que Deus fez. E Deus não fez nada ruim. Ele é do contra, né, pastor? É do contra dele, quer destruir tudo. Se o homem é bom, ele quer impor sofrimento no homem. Porque aquelas criaturas que são dele, pode ver que ele não mexe. Isso. Deus deu os testemunhos do homem bom. Um homem temente a Deus. E Satanás, irmão, quero ver se ele é bom mesmo. Então, ele quer destruir todas as obras que Deus fez, inclusive o ser humano. E o plano da salvação, como o irmão disse inicialmente. A estratégia do inimigo, né, quando Adão e Eva, Adão foi criado, depois veio Eva, como está ali no capítulo 2, né, de Gênesis, a estratégia do inimigo é exatamente, né, prejudicar o plano de Deus de trazer ao mundo Jesus como Salvador da humanidade. Isso. Agora, voltemos aqui, dor e sofrimento. É interessante, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero aqui trazer aqui uma observação. Eu vou repetir. A lição desse trimestre fala sobre a dor e o sofrimento de Jó, que no caso de Jó foi causado pelo Satanás, pelo diabo. Agora, não esqueçamos, queridas e queridos, há muito sofrimento que a causa não é Satanás. No caso de Jó foi. Então vamos ter muito cuidado. Existem sofrimentos que são causas naturais. São causas do pecado, da desobediência original que passou a toda a humanidade. Também existe alguns sofrimentos que nós causamos, como eu já disse na aula passada. Não é? A pessoa não vigia, é imprudente. O trânsito, né? Diz lá que a via é de 80, a pessoa vai a 200, bate o carro. Tem problemas seríssimos. Quem é o culpado? Não é Satanás, é o ser humano que... Negligência. Então, tem muito cuidado para não dizer que todo sofrimento agora é causado por Satanás. E quando você fala isso, você está exaltando ele. Opa, consegui fazer mais um sofrer. É uma distorção. Então, por favor, no caso de Jó, foi Satanás. Então, se eu falo a alguém, algum irmão ou irmão, que está passando por alguma luta, algum sofrimento, irmão, por favor, ore a Deus. Deus vai orientar você o porquê disso tudo. Né? Tem causas naturais. Tem sofrimento que causas naturais. E é aquele caso lá do Evangelho de São João, capítulo 9, quando Jesus se deparou com aquele moço, né, cego, aquele moço naquela situação. Aí os discípulos perguntaram, quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais? Não, nada disso. Né? Isso é para a glória de Deus. Então, vamos ter muito cuidado, né? Ok? Tem crentes por aí que interpretam mal, né? E quer dizer que o problema do sofrimento do irmão ou da irmã, é por causa disso. É uma seta maligna. Tem que ter muito cuidado. Existe seta. Mas temos que ter muito equilíbrio para não falar besteira. Isso, sobre esse ponto, aqui outra coisa aqui, Silas, sobre dor e sofrimento. Temos que entender
Jó 1,12 diz claramente que Deus diz, rapaz, tudo que ele tem você pode tocar, agora não toca na alma, a alma lhe pertence. Então isso mostra a limitação de Satanás. Né? Ok, 2,2. Primeira obra dele é o quê? Sofrimento, a dor e etc. Segunda obra, acusar. Eu vou ler aqui. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Isto é, faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Jó 1,10 diz o seguinte, acaso não o cercaste, concebe ele a sua casa? Isto é, tu não tens dado tudo para ele? Então Jó acusou o próprio Deus. Também Deus, tu o cercaste. Isso, voltando para cá, para a lição. Então o diabo acusou de Jó praticar uma religiosidade motivada por interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer o mesmo com Jó, né? Aí vem, o livro do Apocalipse mostra que o papel do capeta é acusar. Eu vou ler aqui Apocalipse 12, 10, depois você faz o comentário aí. Apocalipse 12, 10, deixa claro aqui, interessante, 12, 10, diz o seguinte, e ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Quem é isso aqui? Satanás. Então, não foi só na época de Jó, não. Ele continua nos acusando diante de Deus. Agora, um detalhe. Temos o advogado. Aleluia. Que nos defende. E ele chama-se Jesus de Nazaré. Sila, faça seu comentário. Pastor, ele tem o prazer de acusar. Mas Deus é o nosso defensor. Como falou o advogado, o nosso defensor, ele defende o seu povo. Porque Satanás, pastor, ele procura acusar aqueles que servem a Deus. Com certeza. Então, ele já está lá. Já está na mão dele mesmo, né, Silas? Então, sabe que ele tem o objetivo de tirar o homem do foco de Deus. Ele queria que Satanás, ele queria que Jó saísse, tirasse o foco de Deus da vida dele. Em suma, faz tudo para o homem perder a salvação. Né? Então, ele não acusa aquele que já lhe pertence. Então, ele queria tirar Jó do foco de Deus. Mexe com ele, vê se ele vai continuar te adorando. Com certeza. Então, algumas vezes nós somos infligidos por Satanás, ou como falou, nem tudo é ele, mas para nos tirar o foco de Deus. Ficar murmurando, ficar acusando, até não vai acusar Deus, mas vai culpar Deus. Olha, eu estou assim porque Deus não me ouviu minha oração, Deus me abandonou, não. Deus sabe defender o seu povo. Sempre ele defendeu o povo dele, Deus, viu, pastor? Isso. Observa que defensor do seu povo, que o apóstolo São João, na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, diz: Filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Amém? É o nosso defensor, pastor. Então, Jesus está como nosso defensor. Geralmente, Satanás chega, está lá teu servo, está lá tua serva, olha só, né? Olha a atitude. Né? Mas o servo aqui, ou aquela serva que cometeu algum deslize, se arrepende, pede misericórdia, e Jesus diz, não, meu Pai, ela se arrependeu, ele se arrependeu, ela voltou atrás, o meu sangue já o purificou, ou está purificando. É isso aí. Vamos dar continuidade, Silas? Então, vimos aí 2.2, o tópico 2, as obras de Satanás. Primeiro, ele provoca dor e sofrimento. Segundo, ele acusa. Terceiro, ele também faz o quê? Tenta. Vou ler aqui. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos, até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar
e tentar para o mal. Faça os seus comentários, Pastor, Silas. realmente ele incita as pessoas a provocar o mal, porque a pessoa, o homem que é mal, ele vai, Cutuca, né? Se o homem não tiver o Espírito de Deus, Isso. não tiver o Espírito Santo, ele vai se submeter à tentação de Satanás. Olha, ele ousou tentar o próprio Jesus. Que coisa é. Que dirá nós, criaturas imortais, Isso. se Deus não estiver conosco, nós vamos resistir à tentação se Deus não estiver conosco. Isso. Então, no caso dele, era sempre causar o mal. Causar né? o mal. Quer dizer, ele incitou aqueles povos para destruir os bens de Jó. Vai lá algum tempo atrás, eles não estavam fazendo aquele povo, os sabeus, os caldeus, aquele pessoal não estava furtando. De repente, ele Foram tomados de um espírito, né? Pastor, de uma vez só. Foram tomados de um espírito de ganância. Não era comum naquele momento. Interessante. Não era, assim, podia até fazer uma inserção, roubar um negócio, outro, mas não, foi de uma vez só. E subentende-se que esse povo, né, que foi incitado por Satanás para destruir os bens de Jó, ou antes, né, eram pessoas que viviam ali de forma amigáveis, tranquilas, mas de repente foram tomadas por algo estranho. Isso acontece, Silas. Quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, de repente, aquela pessoa, amiga, companheira, gente boa, né, lá no trabalho, até no ambiente familiar, até na igreja. Sim. De repente a pessoa, ela surge com uma palavra, com uma atitude, que você até se assusta. Meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? O que eu fiz de errado? Pois é, então o que aconteceu aqui, o negócio dele é causar maldade. Mas graças a Deus que ele tem limites. Aí, Silas, aí nesse caso, Satanás sabe que dentro de nós existe uma natureza adâmica, carnal, natureza egoísta. Então o que ele faz? Ele incita a gente. É importante, minhas irmãs e meus irmãos, nós entendermos que Satanás, além de ter ao seu dispor milhares de demônios, um exército bem organizado, ele é organizado. Também ele tem aliados. Quais são os aliados que ele tem? Ele tem um mundo, né, e os seus prazeres efêmeros, que tanto nos atrai, não é? Além disso, ele tem um aliado que está dentro de nós, que é a nossa natureza carnal. Então ele o quê? Ele usa o mundo, não é? Como ele conhece o ser humano, ele sabe os pontos fracos, os pontos vulneráveis da nossa personalidade, porque ele nos observa. E aí ele vai cutucar a gente exatamente naquela área. Por isso que Jesus disse, vigiai. E Pedro disse, olha, ele está rugindo em derredor. Está de olho em nós, viu? Minha irmã, meu irmão, vigia, meu irmão. Cuidado com a resposta que você dá. Tem dia, irmão, que a gente, sem querer, às vezes são surpreendidos por algumas perguntas, algumas observações, e a gente, de repente, solta os cachorros. Tem que ter cuidado. O inimigo, ele começa a agir, se não tivermos cuidado, estaremos tomados por ele. Fala assim. Cuidado como você estiver de mau humor, viu, irmão? Porque, de repente, dentro do seu mau humor, você pode ser incitado a fazer algo que não é, se você não tem esse costume de fazer. Então, a nossa luta, pastor, é contra o quê? Carne e espírito. Se nós não alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus, com oração, jejum e, sobretudo, vigiar, nós vamos ser presos fácil. Paulo escrevendo aos Efésios diz, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. É verdade. Aí, Ciro, é interessante. Agora, por favor, não confunda. Não. Nós não estamos dizendo aqui que todo problema é causado pelo diabo e por Satanás, não. Repito, nós somos seres humanos, há em nós uma natureza adâmica, uma natureza propensa ao mal. O ser humano, por natureza, é um ser ruim. Exatamente. Só a graça de Deus na nossa vida que nos dá condições de sermos equilibrados. Tem muita coisa ruim acontecendo aí nas vidas das pessoas e no mundo que Satanás não tem culpa, não. Tem não, pastor. Mas tem muita coisa também que ele está por trás. Então nós temos que vigiar, pedir graça a Deus, discernir. Ele é tão ousado, pastor. Pedro ali, junto com Jesus. Junto com Jesus, ao lado de Jesus. Né? Ao lado de Jesus, ele quis cutucar Pedro? E Deus repreendeu na hora. Jesus Silas, para fechar, Jesus repreendeu. antes de você fazer a síntese do tópico 3, tópico 2, eu quero fazer uma observação. Aqui, ó. Apesar de Satanás, do capeta, ter feito de tudo para destruir Jó, Deus não o abandonou. Não. Deus não deixou Jó
totalmente entregue nas mãos de Satanás. Apenas Deus deu permissão. O que aprendemos aqui, minha irmã, meu irmão, que ele, Satanás, ele age dentro da permissão de Deus. Ele está debaixo do controle de Deus. Graças a Deus. Ok? Outro detalhe. Escute, da perspectiva humana, o mais importante no processo da tentação é a resposta que é dada a ela. Ser tentado, minha irmã, meu irmão, é normal. Normal. Como diz o hino, se tentado, não cedas. Então, todos nós somos tentados em todas as situações. Ora, por nós mesmos, pela nossa própria natureza, pelas nossas vontades, nossos desejos, aquela vontade. Ora, pelo próprio inimigo. Porém, o que vai definir esse processo de tentação, se ele vai, de fato, surtir os efeitos que ele pretende surtir, é a minha e a sua decisão. Escute, observa aqui, ó. Isso envolve, dentre duas possibilidades. Repito, ser tentado, todo mundo é tentado. Mas, se ceder ou não ceder, depende de mim e de você, né? Ok? O diabo tenta, mas são nós, os humanos, que escolhemos aceitar ou não pecar. É verdade, está em nós, né? Isso mostra que não se pode culpar a Deus e nem mesmo ao diabo, viu, minha irmã, meu irmão, pelas escolhas equivocadas que fazemos. É verdade. Tem muita gente culpando a Deus e ao diabo pelo seu sofrimento, pelos seus problemas da atualidade, sendo que o diabo apenas tentou. E, obviamente, nós, o ser humano, por estar fracos na fé, por estar, digamos assim, debilitados espiritualmente, ao cedermos, o que acontece? Vêm as tragédias da vida. Quer ver o exemplo? Do caso de Davi. Satanás sabia que Davi estava carente. O que Satanás fez? Ora. Jogou uma situação. E excedeu. Uma situação. Agora, quem definiu que ia aceitar ou não aquela situação? Quem definiu? Quem decidiu? O próprio Davi. Davi, é ele. A mesma coisa, minha irmã. Minha irmã, você é tentada. Meu irmão, você é tentado. Meu jovem, você é tentado. Todos nós somos tentados. Seja na área da sexualidade, seja na área das finanças, seja na área do poder. Agora, obviamente, ceder ou não ceder, a decisão é sua. Se for tentada, ou se estiver sendo tentada, minha irmã, meu irmão, peça graça a Deus. Diga, Deus, me ajuda. Me dá sabedoria, Senhor, para lidar com essa situação. Rapidinho, Silas. Olha só, olha o que Tiago... Silas, faça a síntese que eu quero ler aí no versículo. Faça a síntese. A síntese do livro diz o seguinte, desse ponto. No livro de Jó, as obras de Satanás não são representadas pela dor, sofrimento e acusações e tentações. Observe o que Tiago, na sua epístola, diz. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui a provação quer dizer, quando você é submetido a uma situação, para que a sua fé seja testada. É o caso de Jó, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí vem o versículo de número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, olha só aqui o contexto, Silas. Sabedoria para quê? Para lidar com a tentação. Sabedoria para entender o agir de Deus e do próprio inimigo naquela circunstância. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, minha irmã, está passando por luta, por dificuldade, está passando por momentos difíceis e que pensa que não consegue vencer, diga a Deus, me dá graça, me dá sabedoria, discernimento. E o Espírito Santo vai te dar e você vai vencer em nome de Jesus. Amém, Silas? Amém, vamos para frente. Vamos para frente. Top 3. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Lembra nós aí? 3.1. Diz assim, queda e ruína de Satanás. Isso. O vocábulo ocaso
quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Isso. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do versículo 3. Isso. E não é mais mencionado no restante do livro. Mas eu acredito, pastor, só abrindo um parênteses aqui, ele não aparece mais, mas ele fica como espectador. Viu, pastor? Ele fica na espreita. É na espreita. E não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. Como já falamos, né? O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Eu queria fazer uma observação. Observe, gente. É lógico que a partir do capítulo 3 do livro de Jó, nós não vemos mais, né, o ser maligno Satanás. Porém, Silas, ele está atuando nos bastidores, implicitamente. Quando você vê os 4 amigos de Jó, os 3 primeiros, depois, né, Eliú no final, implicitamente, apesar de aqueles amigos serem tão sábios, estarem com boas intenções, porém eles, viu, Silas? Sim. Implicitamente estavam sendo usados pelo inimigo para levar Jó a fazer o quê? A blasfemar, meu irmão. É isso mesmo, vocês estão certos, mas Jó em momento nenhum cedeu à falácia dos seus amigos. É lógico, é evidente que nas próximas lições vamos ver que os 3 amigos de Jó, aliás, os 3 amigos de Jó, né, todos eles estavam defendendo o ponto de vista teológico, cultural da época, eu sei disso. Mas, infelizmente, por trás de tal falácia, existia o quê? O dedo do inimigo, para mostrar, porque Jó, realmente, para convencer que Jó tinha pecado, para que Jó realmente blasfemasse. O justo não sofre. Isso. É igualzinho, por exemplo, na tentação de Jesus, capítulo 4. Jesus foi tentado no deserto, lá em Mateus, Lucas, né? Foi tentado, aquela coisa toda, E Satanás não investiu mais daquela forma como investiu lá na tentação, mas ficou nos bastidores. Minha irmã, meu irmão, ele é astuto, vou repetir, ele é sagaz, ele é esperto, o nome dele é Diabolos, ele realmente está nos observando 24 horas, ele não dorme. Não. Escute, eu vou ser sério, ele não dorme. Por isso que Jesus disse, vigiai, estejam atentos, né? Vigie no que você fala, vigie no que você ouve, vigie, tenha cuidado, porque o inimigo ele faz de tudo para nos destruir. Verdade. Ok, Silas? Ainda dentro desse ponto aqui, para nós começar a terminar, eu quero trazer mais uma observação. Minha irmã, meu irmão, observe. O diabo tenta, como já falamos, é parte da sua natureza tentar, mas não esqueçamos, minhas irmãs e meus irmãos, são os homens, são os seres humanos que escolhem pecar. É verdade. É papel dele tentar as pessoas, faz parte da atividade dele, faz parte da personalidade dele, tentar fazer de tudo para destruir o plano, o projeto de Deus na tua vida. Agora, óbvio, vou repetir, não é? A escolha de pecar ou não compete a nós. É verdade. Conclusão, ninguém pode dizer, foi o diabo que me obrigou a fazer isso. Não. Por favor, em nome de Jesus, tem muitos irmãos na igreja que culpam as suas mazelas existenciais ao capeta. É a síndrome, né, de Adão. Senhor, por que pecar? Adão, por que comeste do fruto? Foi a mulher que tu me deu. Eva, foi a serpente. Então tem muito crente, serva e servo do Senhor, gente, até obreiro,
que não reconhece as suas fragilidades, que não reconhece que é humano, que não reconhece que deu lugar à tentação, né, pastor? Que não reconhece que, infelizmente, precisa buscar mais a Deus e fica culpando o capeta, culpando até o próprio Deus pelas suas mazelas. Por favor, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Fechando, observe, Jó, mesmo sem ter consciência de que estava sendo tentado por um agente mau, Jó não sabia. Sabia não. Jó, por que do capítulo 3 em diante, Jó, até o capítulo 37, Jó fica naquele embate terrível? Porque Jó, ele diz, meu Deus, eu sou um homem, eu tenho feito de tudo, tenho dado o meu melhor para meu Deus. Um relacionamento. Não tem como, eu não fiz nada de errado. Porque Jó ele não tinha uma compreensão como eu e você, como nós temos, hoje, dos bastidores espirituais. Conclusão. Mesmo assim, Jó escolheu não ceder, não pecar, quando se viu diante da escolha de blasfemar ou não blasfemar. Então, minha irmã, meu irmão, Satanás vai tentar você, vai tentar seu esposo, vai tentar seus filhos, vai nos tentar. Compete a mim e a você, com a graça de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Silas. Hein, pastor? Aqui quando fala que é derrubar Satanás, ele perdeu feio. Ele fez toda aquela expressão mesmo. Ele perdeu de goleada. Olha só, pastor. Ele fez tudo aquilo com Jó e ficou na espreita. Isso. Mas olha como ele ficou envergonhado. Muito pelo contrário. Isso. Jó adorou a Deus. Adorou a Deus, Senhor. Adorou o Senhor. Foi como Satanás foi nocaute. Isso. Ele aguardava Satanás, Jó, blasfemar de Deus, olha tal. E Jó deu assim foi um nocaute praticamente. Então foi a queda dele. Ele foi destruído, irmão. Então, porque ele judiou de Jó, pastor, judiou. Não, ele fez de tudo. Tudo Jó. Ele fez de tudo. E escute, Jó, ele fez de tudo. Fez, pastor. Olha, como nós vamos ver nas suas lições, né? Ele tirou tudo de Jó, os bens materiais. É a saúde, pastor. O principal na área física, a saúde. Jó se abateu, entrou em depressão. Jó entrou no caos existencial. Aqui para nós, irmão. Para aguentar aquilo ali, irmão. E aí vem um detalhe, Silas, que você leu aí, ó. Aqui fala aqui na revista aqui, ó, que, ó, na leitura que foi feita aqui, ó, em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Aí vem, mesmo o leitor, isto é, nós aqui, né, tendo consciência de que Deus, isto é, Ele, está lá e que o seu silêncio fala alto. Em outras palavras, Deus, né, deixou a coisa fluir naturalmente. Mas Deus jamais abandonou Jó. Ei, minha irmã, meu irmão, eu não sei a luta que você está passando, não sei o problema que você está enfrentando. Deus está contigo nessa batalha. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o que está no comando da situação. O choro pode durar uma noite, mas a vitória virá pela manhã. Está passando por luta? Não estou dizendo isso aí do capeta, não estou preocupado de onde vem a luta. A luta vai vir, o importante é você estar firme com Jesus e Deus vai dar a vitória. É verdade. Silas, vamos continuar? Vamos para o último 3.1, vimos a queda e ruína de Satanás. 3.2, Jó e o testemunho de Deus. Vou ler aqui. O livro de Jó tem um início dramático, mas um final apoteótico, vitorioso, abençoado. Vamos ver isso, né? Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Vou parar um pouquinho. É aquela carne que você joga no fogo, fica toda chamuscada, né? Mas que no término, né, apenas você bate, sai aquela cinzancinha, a carne continua boa para ser assada e ser degustada. Assim foi Jó. Mas vamos continuar aqui a lição, né? A lição. Esse negócio de carne, o Silas conhece, que ele gosta de churrasco, né, Silas? Aleluia. Deus nunca o abandonou. Ei, outra coisa que Deus, vou repetir. Deus jamais abandona aqueles que o servem. Verdade. Tá? Seja qual for a luta, seja se for um problema de saúde, problema, né, saúde abalada, enfermidade, seja qual for, Deus está nesta causa, apenas se apega a Ele. Né? Continuando. Não é, pois, o propósito, desculpa, eu estou empolgado aqui, eu pulei aqui, né? A graça estava oculta, não é?
até o capítulo 37 do livro de Jó. No capítulo 38, ela se manifestou, não é? Ela se manifestou, trazendo salvação, não é, a Jó. Ok? Conclusão. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Silas, é com você. Pastor, por que Deus disse isso? Porque Deus conhece o interior do homem. Conhece. Satanás, pastor, olha que coisa boa, vou falar agora. Satanás nos conhece só por fora, só do lado exterior. Isso. Que ele não consegue penetrar na nossa mente. Detalhe. Penetrar no nosso coração. A não ser que você... Revele. Revele. É verdade. Que ele não é onisciente. Então ele só conhece, ele conhecia Jó pelo lado exterior. Pô, ele é muito rico, ele faz sacrifício a Deus, ele faz holocausto, que era o bom. Mas ele não conhecia o interior de Jó. A estrutura espiritual de Jó, irmão. Graças a Deus, Satanás não conhece o nosso interior, só se nós revelarmos mesmo. Mas quem conhece o nosso interior é Deus. É por isso que Deus deu um belo testemunho de Jó. Isso. E como Satanás não conhecia o lado interior de Jó, falou, não, pode tirar os bens dele. Em outras palavras, Silas, Deus sabia que Jó tinha estrutura espiritual suficiente para lidar com aquela situação. Minha irmã, meu irmão, me escute. Deus jamais permitirá uma luta, uma prova, uma batalha na sua, na minha e na nossa vida. Se ele sabe que eu e você não suportamos. E Satanás ele não tem poder para julgar o homem no seu interior. Não tem. Satanás, ele não via como Deus via. Isto é, ele não enxerga como Deus enxerga. É verdade. Satanás enxerga a minha e a sua exterioridade. Mas Deus vê além disso. Somente Deus pode sondar o coração. Deus disse, meu servo Jó, reto, íntegro, justo. Isso são qualidades, intrínsecas que somente Deus vê. Somente Deus vê. Voltando para cá, observa aqui, lá em Jó, no capítulo 38, 1, aí é quando Deus se revela. Depois disto, o Senhor do meio do redemoinho respondeu a Jó. Vamos parar um pouquinho aqui. Depois disto, ok? Depois do quê? Aqui assim, depois do que aconteceu com Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, até o capítulo 17, depois do embate de Jó se questionando, por que isso, por que Jó não blasfemou, com seus amigos, depois do embate com os amigos, e ele se defendendo, dizendo, não, eu não aceito isso, não estou aqui me levantando contra Deus, é porque realmente não fiz nada que mereça. Jó realmente, aí Deus então entrou em cena. Por que Deus entrou em cena? Para mostrar para Jó que quem é Deus é Deus. Para mostrar para Jó, interessante que em um momento que não veio mais na frente, Deus jamais disse para Jó, você passou por tais e tais situações, porque eu permiti que o capeta... Não, Deus não disse isso. Não. Deus disse, Jó, olha para minha grandeza, contempla o que eu fiz. Aí no término, quando Jó viu a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, Jó disse, Senhor, me perdoa. Perdi a oportunidade de ficar calado. Senhor, me perdoa. Esse sofrimento que eu passei, Senhor, e que eu estou passando, não é nem o mínimo da tua grandeza, da tua maravilha. Coisa bela. Minha irmã, meu irmão, aleluia. Glorifique a Deus nessa batalha. Eu sei que não é fácil. Todos nós passamos por luta. Ninguém gosta de passar por batalha, por provação, por luta. Mas, por favor, faça como Jó. Como ele disse lá em 19, 25, diante do caos, disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu não estou só nessa batalha, e que no tempo dele, na hora dele, ele vai se revelar a mim, e de fato aconteceu. Minha irmã, meu irmão, na hora de Deus, no momento de Deus, ele vai se revelar, vai se manifestar, isto é, vai manifestar a sua graça, de livramento, de solução, de graça, de equilíbrio, para que você cante o hino da vitória. Silas, estamos chegando ao término. Síntese do tópico 3, por favor. Diz assim, o livro de Jó mostra indiretamente o caso do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Que coisa linda, né? É isso aí. Eu vou ler aqui a conclusão. Pois não, pastor. Diz o seguinte, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real.
e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser, como já vimos, né? Dotado de personalidade, ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso, devemos descansar em Deus. Eu quero aqui repetir. Não vamos dizer que toda luta, toda tribulação, toda provação que passamos é proveniente de Satanás. Não. Tem luta, tem problema na vida, que somos nós que causamos. Agora, escute-me. Seja qual for a luta que você esteja enfrentando, minha irmã, meu irmão, se você serve a Deus, Deus está contigo nessa batalha. Ele vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai fazer você enxergar o depois. Não esqueça, o melhor da nossa história está nas mãos de Deus. Iremos ver nas lições que virão aí, que Deus reservou para Jó um final feliz. O que eu quero dizer com isso? Que quem escreve o último capítulo da minha história, da sua história, não é o capeta, mas é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Creia, acredite, Deus está no controle dessa situação. Silas, quero concluir minhas palavras e depois passar para você, dizendo o seguinte, sigamos, minhas irmãs e meus irmãos, o conselho do apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, 5:8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. Por que ele disse isso? Aí vem, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. E interessante, o blamor, né? Esse bramar aqui não é uma coisa que você ouve, não. Ele está na espreita, ponto para dar o bote. Minha irmã, meu irmão, vigia, peça a graça a Deus. E qual é o conselho que Pedro dá? Resistir firme na fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus e com Cristo Jesus nós temos vitória plena. 1 João 5,18, Silas, para nós fecharmos aqui, olha o que diz lá, 1 João 5,18, primeira epístola de João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você é de Deus, a tua alma está guardada nas mãos de Deus. Silas. Graças a Deus. Pois é, pastor. Então, o livro mostra o seguinte, que somente Deus pode sondar os corações e a mente humana. Agora, Satanás, ele observa o nosso cotidiano. O nosso dia a dia. Ele sabia que Jó sacrificava, ele sabia que Jó adorava a Deus, que Jó fazia holocausto para os seus filhos, e ele foi lá e tentou. Mas graças a Deus, pastor, que Deus conhece também o nosso cotidiano, e além de conhecer o nosso exterior, ele conhece o nosso interior também. E assim nós devemos continuar adorando a Deus, né? E Satanás quer nos tirar o foco dos céus, o foco da comunhão com Deus. Ele queria que Jó perdesse a comunhão com Deus aqui. Interessante, Silas. Satanás ele usa de um assunto seguinte, todos nós, minhas irmãs, meus irmãos, cometemos erros. Sim. Às vezes falamos besteira, pensamos às vezes, né, Silas? Às vezes, irmãos, a gente se precipita em muita coisa. E a gente pede perdão, tudo mais, mas de vez em quando, irmão, ele é sujo, Satanás é sujo. Ele começa a nos acusar. Aquilo ali, olha só. É nessa hora, minha irmã, meu irmão, qualquer coisa que você fizer, cometeu uma palavra, disse algo, teve uma atitude que foi contrária aos princípios de Deus. O que diz a Bíblia? Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, confessa, vai a Jesus Cristo, porque assim fazendo, teremos a proteção de Jesus. E quando o diabo for
Olha lá teu servo. Diz aqui, ó. Está aqui a marca do escravo. Aleluia. Ele me aceitou, ele creu no que eu fiz por ele na cruz do Calvário, e além do mais, ele já pediu perdão de coração. E eu o perdoei. Então, pai, Verdade. não tem acusação. Silas. Então, o pastor Egito falou anteriormente aí, que nós temos mania de a síndrome de Adão, de terceirizar os nossos erros. Não, foi fulano, eu fiz isso por aquilo, então foi fulano que... Não vamos terceirizar o nosso erro. Não, pastor. Já encerramos, já estamos. Se o irmão quiser falar alguma coisa, mas eu falo o seguinte, ó, os salvos podem até sofrer, Sim. mas Deus está no controle, né, pastor? Deus está no controle. Deus está Em outras palavras, irmão, por mais que estejamos sofrendo por algum tipo de problema, Deus está conosco. Isso. Deus Graças está a conosco. Deus. Deus não te abandonou. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus para a minha irmã, meu irmão, para essa família, para esse irmão, para essa pessoa que está passando por uma batalha terrível. Ei, Deus está no controle da tua Amém. vida. Deus Graças está a na tua Deus. história. Deus está enxergando os teus anseios, os teus desejos. Deus conhece você. E Deus conta com você para no futuro, após essa batalha, você glorificá-lo, cantar o hino da vitória. Amém, pastor. Graças a Deus. Podemos terminar? Então, pastor, podemos encerrar. Muito bem. Sim, pode. Queremos aqui parabenizar, né, Silas? Dia 15 de outubro, né? Portanto, Sim. quinta-feira passada, né? Que hoje é domingo, hoje é dia 18, foi comemorado o Dia dos Professores, Dia né? dos Professores, Dia dos Professores. Silas, você como coordenador, diretor, não é? Do departamento de escola dominical, o que você tem a dizer para os professores, meu querido? Olha, eu quero parabenizar os professores, porque domingo não tem escola dominical, então a gente tem a oportunidade de falar no domingo, né? Parabenizar de antemão os nossos professores já passados, nossos professores, né? Que realmente ensinar é uma arte, pastor. É uma arte, ensinar é uma arte. E quando se ensina a palavra de Deus, aí é uma responsabilidade maior, mas também é um privilégio. O irmão sabe que o irmão é diretor de faculdade, o irmão sabe o que é o corpo docente de uma faculdade, de uma escola, né? É verdade. Ele se dedica, tudo, etc. É um privilégio. Muito bem, Silas, muito bem. De fato, quero estender, né, o que o Silas disse, né, a todos os professores da EBD, a todos os colegas, né, que sejamos bênçãos, tudo para a glória de Deus. Queridas e queridos, tudo que somos, tudo que temos, tudo é a graça, é a misericórdia de Deus. E eu quero aqui, Silas, pedir aqui uma permissãozinha, minha irmã, meu irmão, se você deseja se preparar melhor para exercer a docência, isto é, ser um bom professor da Escola Bíblica Dominical, não pare de ler, não pare de estudar. Nós temos um curso aqui no IBADEB, no Instituto Bíblico Assembleia de Deus, um curso que vem a caráter. Nos procure. Vamos lá, né? Senhor, apresentamos a Ti todos os irmãos que fizeram aniversário nessa semana. Sim, Dê a eles saúde física, emocional, espiritual. Se estão passando por lutas, por dificuldades, seja quais for, Senhor, dá graça para que eles suportem. Abençoe. Também eu oro por os que estão enfermos, em especial, eu oro pelo Samuel, filho do nosso pastor Sival. Abençoe aquela criança, que aquele tratamento, ó Pai, seja um instrumento de, ó Deus, cura por completo desse problema que ele está enfrentando. Dá graça ao teu servo, pastor Sival, irmã Diana, conforta e consola, renova ali a fé e a esperança mais e mais. Abençoe tua igreja, abençoe tua obra, abençoe teu povo, visita essa irmã estilar, esta família, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Pastor, antes da bênção apostólica, eu só queria incitar os irmãos, no próximo domingo, dia 25 de outubro, nós vamos estudar o drama de Jó. Essa lição é importante, ela vai estar no sofrimento de Jó, propriamente dito, no sofrimento de Jó, quando ele começa... Até aqui foi só o quê? Uma análise... Uma apresentação. Agora o trem vai ficar feio, né, Silas? Agora é o seguinte, daqui para frente, do domingo que vem para frente, é o drama de Jó. Então nós vamos ver o sofrimento dele. Vamos acompanhar esse nosso irmão que já lá do passado, mas aprender com ele, aprender com ele. Exatamente. Fechou. É aprender com ele. Então o drama de Jó, dia 25 de outubro, que é a quarta lição. Comece a estudar desde então, para que domingo que vem, se Deus quiser, você esteja assim, bem já habitualizado, familiarizado com essa lição. Muito bem. Pois não, pastor. Abençoe. Queridas irmãs e irmãos, hoje, queridos, é aquele culto abençoado.
né? Isso. Aquele culto de louvor e adoração a partir das 18 horas. Não deixe de vir. Tem espaço aqui à vontade. Mas se porventura, por algum motivo, você está em casa, não quiser vir, acesse o canal ADEB TV Isso. e receba de Deus uma bênção especial. Hoje à noite, às 18 horas, Deus tem uma palavra para o seu coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. ADEB, Há 60 anos conservando a chama pentecostal. a vitória É nossa pelo sangue de de Jesus. Jesus. Deus abençoe a todos. Tenha um bom domingo, meus Até a irmãos. próxima.